Bom dia a todos, bom dia. Obrigada pela oportunidade, deputado Hildo. Eu vim falar sobre a aposentadoria especial para o cirurgião dentista, o projeto de lei 242 de 2019. Eu represento aqui ao Conselho Federal de Odontologia. Já é sabido que o dentista, ele está exposto a diversos riscos. O colega já me disse que também é dentista. O risco físico, químico, ergonômico, riscos acidentais, riscos psicossociais, que foi incluído recentemente pela NR1, e os riscos biológicos, riscos físicos. Quem não conhece o barulhinho do motorzinho do dentista, né? Todos sabem desse barulhinho, do ruído. O risco químico, claro, óbvio, por conta de produto que é utilizado, o álcool, a resina, tem o seu risco químico, ergonômico, a posição do dentista ao exercer a sua atividade, a coluna, o braço. Eu mesmo tive grande problema de tendinite por conta da atividade profissional. Riscos acidentais, trabalhamos com materiais pérfuros cortantes, então é inerente à nossa atividade. Psicossociais, tivemos assim recentemente um caso assim bem triste de assédio dentro de consultório odontológico, e o que importa mesmo, o que eu quero falar é sobre o risco biológico, que é o mais grave de todos os riscos que o dentista está exposto, sem dúvida nenhuma. O risco biológico ele é o mais grave. Risco biológico é a exposição do cirurgião dentista a agentes biológicos, e aí bactéria, vírus, fungo, que está presente na saliva, no sangue. Não tem como o dentista trabalhar sem a saliva. Não tem como o dentista trabalhar sem estar exposto ali ao sangue, além das secreções oronasais, orofaríngeas, potencialmente infecciosas. Aqui eu trouxe algumas das doenças que o dentista está exposto por conta da sua atividade profissional: a hepatite B, hepatite C, HIV, tuberculose, influenza e, recentemente, o Covid. Na época que todos tinham que ter um distanciamento por conta do Covid, o cirurgião dentista estava a 30 centímetros, que é a distância da face do profissional para o paciente, um risco enorme de ter uma infecção por Covid. E aí eu só quero citar que aqui alguns têm, lógico, tem vacina e tem cura. Tem doença que não tem vacina e não tem cura. Então, sim, está exposto ao risco biológico. E aí, os procedimentos odontológicos geram significativas gotículas e aerossóis. A gotícula ela é maior do que 5 micrômetros, ela fica depositada na superfície, ela cai, por ser pesada, ela cai, obviamente, consegue ter um controle, mas o pior de todos, sem dúvida nenhuma, é o aerossol. O aerossol ele fica suspenso no ar. Você não consegue visualizar. Estou passando por onde eu estou atendendo no consultório, eu não consigo visualizar o aerossol, porque a partícula ela é menor do que 5 micrômetros. E ela não fica diferente da gotícula, que é pesada, que ela cai na superfície. O aerossol não acontece isso, ele permanece suspenso no ar e por um longo período. Na época do Covid, tivemos algumas pesquisas em relação a isso, a durabilidade do aerossol. O dentista ficava todo, lógico, protegido, equipamento de proteção individual, mas e será que aquele ambiente todo estava livre do aerossol? Ele tirava o equipamento de proteção e o aerossol, ele ia embora? Como é que ele ia embora se ele fica por longo período suspenso no ar? Ou seja, o dentista tem um inimigo invisível, que é o aerossol. Não consegue acabar. Tivemos diversos vídeos na pandemia mostrando exatamente este problema do aerossol para o cirurgião dentista, e ele pode se deslocar pelo ambiente. Abre janela para ventilar. Você acha que o vento vai fazer assim? Aerossol, vem aqui, deixa eu tirar você. Claro que não. Isso não existe, né? Fisicamente isso não existe. Ele pode, obviamente, o aerossol penetrar no trato respiratório. E essa formação do aerossol, por que ela é tão grande na atividade odontológica? Justamente por conta dos equipamentos que são utilizados na odontologia. Aí aqui, lógico, que é um vídeo de inteligência artificial, só para demonstrar o famoso motorzinho do dentista. Olha o aerossol aí e olha as partículas que ficam suspensas no ar, simplesmente por fazer um tratamento, uma restauração, uma cárie. E aí não é só o motorzinho do dentista que gera esse aerossol. Nós temos também o ultrassom, é aquele que faz a limpeza. A própria seringa, aquela seringa que sai água, que sai ar. Quando o dentista aperta a seringa, que é a seringa tríplice, aquele aerossol vem todo.
Ah, mas o dentista está protegido com gorro, está protegido com óculos de proteção, com a máscara. Eu vou falar sobre isso, sobre equipamento de proteção individual, sobre o EPI. Então, o grande problema do dentista é justamente a formação de aerossol por conta do próprio instrumento de trabalho. Não existe a possibilidade de você exercer a odontologia sem trabalhar com o famoso motorzinho, sem trabalhar com ultrassom. É impossível. E o equipamento de proteção individual, ainda bem que o Paulo falou antes de mim, já vou aproveitar algumas falas dele. E o equipamento de proteção individual, eu consigo neutralizar, eu consigo eliminar esse agente nocivo, o risco biológico, ele consegue ser eliminado com o EPI. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o EPI, que refere-se a dispositivos ou produtos de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade física do profissional, atuando de principal barreira entre o profissional e o agente nocivo, entre o vírus, bactéria e fungo. E aí eu quis trazer aqui uma diferença do que, de fato, é EPI. A gente tem o hábito de chamar tudo de EPI, mas nem tudo é EPI. EPI ele está na NR6, e aí eu trouxe alguns exemplos. A luva, o óculos de proteção, o respirador, o protetor facial, que é o Face Shield, isso, de fato, é EPI. E vestimenta, jaleco, avental, propé, touca, não é EPI. É vestimenta. Está na NR24. E aquela máscara, muito famosa, quem não vai no hospital, quem não vai no posto de saúde, vê o profissional com aquela máscara de TNT. É equipamento de proteção individual? Consta na lista da NR6 como equipamento de proteção individual aquilo que é distribuído para todo dentista que trabalha no hospital, que é distribuído para todo dentista que trabalha em posto de saúde. Aquilo é equipamento de proteção individual? Que bom que você sabe, Paulo. Fico feliz que você sabe que aquilo não é equipamento de proteção individual. Aquilo é um equipamento de contenção. Ele não tem a capacidade de proteger o profissional. Na verdade, essa máscara de TNT, por mais que ela tenha tripla camada, ela não protege o profissional. Equipamento de proteção individual é para proteger o profissional. Essa máscara de TNT, ela protege o paciente. Porque o dentista tem que falar, tem que conversar durante o atendimento com o seu paciente. Então, protege o paciente, para a gotícula do dentista não cair, obviamente, sobre o paciente. Mas ela não é para proteger o profissional, ela protege o paciente. E aí eu trouxe o que diz a norma regulamentadora NR6 do Ministério do Trabalho. Os EPIs estão listados no anexo 1 da NR6 e não consta máscara de TNT nesta lista. Consequentemente, se ela não é um equipamento de proteção individual, logo, ela não tem certificado de aprovação. Portanto, a máscara de TNT ela não é EPI. E é esta máscara que é disponibilizada para o dentista do hospital, que é disponibilizada para o dentista do posto de saúde. Não é disponibilizado o respirador. Respirador, sim, é um equipamento de proteção individual. Mas a máscara de TNT ela não é um equipamento de proteção individual. E aí eu trouxe a diferença da máscara de TNT para o respirador. Olha a diferença, quando eu coloco a máscara de TNT, aqui na minha lateral, fica protegido? Se o aerossol fica suspenso no ar, você acha que fica assim, ó, não, você não entra aqui não, tá, aerossol? Vou proteger o dentista. Não, ela fica aberta, tem uma abertura, então ela não protege, ela não consta, como eu disse anteriormente, na lista de equipamento da NR6. Se não consta na lista de equipamento da NR6, logo, ela não possui certificado de aprovação, ela não é equipamento de proteção individual, ela tem uma eficiência média de 78%, e como eu já citei anteriormente, ela serve para proteger o paciente, não é para proteger o profissional. Respirador, este sim, consta na lista de equipamento da NR6, lógico que na época da pandemia, a grande maioria utilizou o respirador por conta do risco da transmissão. Como é um equipamento de proteção individual, possui sim o certificado de aprovação. O respirador é um equipamento de proteção individual, mas não é disponibilizado no hospital e não é disponibilizado no posto de saúde. O valor, eu quis colocar o valor só para ter uma ideia, da máscara de TNT, a mais cara, 50 centavos a unidade, o respirador mais barato, R$ 2,20. É óbvio que aqui a gente tem que pensar em custo. É claro, não tem como
separar. A eficiência média do respirador, 94%. O respirador, sim, protege o profissional. A máscara não protege e o respirador protege o profissional. Agora, qual é o profissional que você já viu, tanto no hospital quanto no posto, que usa respirador? Nenhum. Posso afirmar para você que nenhum dentista tem à disposição o respirador. Aí dizem que a máscara de TNT é equipamento de proteção individual. Não é. Até na desparamentação, eu vou tirar o meu equipamento de proteção individual. Aí aqui eu trouxe o vídeo ilustrativo. Olha isso, é o aerossol. Aí o dentista vai, tira a máscara, tira a luva. Ele não, em algum momento ele tem que tocar no elástico. Tem um contato direto com o aerossol que está ali, que está no ambiente. Ele tira aquilo, mas o aerossol não está suspenso no ar, gente. Ele passa, ele tira toda a proteção individual e ele acaba passando por aquele aerossol que está suspenso no ar. Como é que eu consigo neutralizar, como é que eu consigo eliminar o risco biológico? Deputado Hildo, eu não consigo. É impossível por conta do aerossol. Ah, mas então eu vou ter lá, vamos colocar... E a gente tem um outro agravante, que é o ar-condicionado. Split? Pode em hospital? Pode em posto de saúde? Não pode, não faz renovação do ar. E aí é um perigo, mas aí espalha mais ainda o aerossol naquele ambiente, tornando ele cada vez mais potente, cada vez com um patógeno mais potente. Então, o contato com o agente biológico ele é indissociável à atividade odontológica, até mesmo, como eu também já falei anteriormente, pela proximidade entre a face do profissional e a boca do paciente. É uma distância muito curta, de 30 mais ou menos de 30 centímetros. Então, esse vídeo ilustra bastante o que acontece. Como eu disse, é vídeo de inteligência artificial, mas você consegue ver que até no momento que é retirado o equipamento de proteção individual, não tem como ele retirar o equipamento de proteção individual no corredor da sala, não é permitido, a NR32 ela não permite isso, você tem aquele contato com o agente biológico. E será que existe proteção capaz de eliminar o risco biológico? A exposição cirurgião-dentista, agente biológico, ela é intrínseca à atividade e à utilização do EPI. Ela não neutraliza, muito menos elimina o risco deste profissional ao risco biológico. É impossível afirmar objetivamente que o risco biológico é eliminado com EPI, que dirá com a máscara de TNT. Nem vou entrar na discussão da máscara de TNT, porque não é equipamento de proteção individual. A caracterização do risco por agente biológico é feita por avaliação, como mesmo Paulo falou, avaliação qualitativa. Diferente do ruído, vamos entrar na discussão do ruído, que é um risco físico, tem como você quantificar. E o risco biológico? Não tem. É impossível. Tá? Então, não há como mensurar se o IPI ele afasta a exposição a este agente. E a gente tem algumas decisões no STF, no STJ, já vem discutindo sobre o EPI versus a aposentadoria especial. No STF, o tema 555. O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial, mas ele faz uma ressalva. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do equipamento de proteção individual, tem sim o reconhecimento à aposentadoria especial. Essa discussão já está lá em 2015 com o tema 555. Do STJ, também já tivemos uma discussão em relação a isso do STJ, tema repetitivo 1090. A informação no PPP sobre a existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovação de proteção, o direito à contagem especial ele é reconhecido. Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida, o mesmo raciocínio do STF, sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor. E, recentemente, a gente teve uma decisão do STJ também favorável ao contribuinte individual. Lógico, essa daqui ainda não houve trânsito julgado, a gente está aguardando, mas já foi julgado, que aquele contribuinte individual, ou seja, aquele profissional, já estou encerrando, aquele profissional que trabalha por conta própria, ele tem, sim, direito à aposentadoria especial, abrindo aí uma discussão que muitos,
na legislação, ela não consta isso, esse direito somente ao trabalhador, ao cooperado, mas aqui, nessa decisão do STJ, a gente acredita que no trânsito julgado vai ser, sim, favorável ao contribuinte individual, dando direito também àquele dentista que trabalha por conta própria no consultório o direito à aposentadoria especial, claro, se comprovar que está exposto. Fácil demais comprovar que está exposto. A grande maioria das decisões judiciais são favoráveis ao cirurgião dentista, à aposentadoria especial, porque, como disse, a eficácia do EPI ela não é. Então, a odontologia vem aqui para pleitear isso, a aposentadoria especial, deixar de forma clara essa aposentadoria especial, para não ter que judicializar quantos processos são judicializados. Sabe, é bom para quem? Para advogado, que ganha honorários com sucumbência. O restante... advogado está feliz da vida. Então, vamos tentar resolver isso de uma outra maneira, deixando clara. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Ailton. Muito obrigado. Parabéns pela sua exposição. Agradeço demais a senhora Rita de Cássia. Fez uma belíssima apresentação. Eu vou passar a palavra agora para a senhora Rita de Cássia Ferreira da Silva. Obrigada, deputado Ildo, pela oportunidade. Estou representando o CFO. O Conselho Federal de Odontologia representa 450 mil dentistas que sofreram muito na época da pandemia por conta do Covid. Como eu citei anteriormente, todo mundo se protegendo e o dentista ali extremamente exposto, como diversos outros profissionais da área de saúde. Então, queria dizer que não existe a possibilidade, como eu explanei ali, não tem a possibilidade de poder tirar esse risco biológico do dentista, não tem como, não tem essa proteção, o equipamento de proteção individual, ele é bonito na teoria, na prática ele não funciona, e não adianta levar isso para o judiciário, nós estamos sobrecarregando, como você mesmo colocou, estamos sobrecarregando o judiciário, quando leva para o judiciário, o Ministério da Previdência Social perde, porque sempre cai no mesmo problema que é do equipamento de proteção individual, da eficácia do equipamento de proteção individual, não tem como por conta do próprio aerossol, então a gente tem que legislar isso para tornar claro, para poder de forma administrativa conseguir resolver, quando não consegue aposentadoria especial, vai para o judiciário, também consegue transformar o tempo especial em tempo comum, então consegue também essa possibilidade, ou seja, tem que legislar para poder esvaziar o judiciário. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, senhora Rita de Cássia Ferreira da Silva.